Graça e paz, irmãos. Amém? Tudo bom com vocês? Passaram bem a semana? Amém. Glória a Deus por isso. E essa classe? Está preparada para aprender também do Senhor? Amém. Hoje é o nosso último encontro, né? Para falar desse tema. E nós temos que terminar hoje. Mas Deus vai nos capacitar e nós vamos terminar. Vamos orar para a gente começar. Baixa a sua cabeça e vamos falar com Deus. Senhor Deus, nesta manhã, nós queremos te agradecer, Senhor, mais uma vez, pelas tuas misericórdias, Senhor, que se renovam a cada manhã sobre as nossas vidas. Obrigado, Pai, porque Tu tens cuidado de nós. Tu tens cuidado de cada um de nós, nos mínimos detalhes, Pai. Nós vemos a Tua mão poderosa sobre as nossas vidas, a cada dia. Nós não merecemos, Senhor, mas Tu tens cuidado de nós. Tu tens sido a nossa provisão, Senhor, a cada dia. E por isso, Senhor, nós somos gratos, te agradecemos. Te pedimos que nesta manhã Tu venha falar aos nossos corações através da Tua palavra, Senhor. E que os nossos corações sejam uma boa terra, Senhor, para receber a Tua palavra. E ela possa produzir muitos frutos, Senhor, para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Semana passada nós falamos um pouco sobre os 10 passos para sair das dívidas. Detalhamos um pouco cada um deles e algumas dicas bem práticas, né? Muito simples, mas que são poderosas porque são conceitos e princípios que a palavra de Deus nos orienta, nos ensina. E quando você está firmado na palavra, quando você está alinhado com essa palavra, aprumado com ela, as coisas acontecem. Né? A palavra de Deus diz lá em Malaquias, ele nos dá 3:10, ele nos dá uma ordem: trazei todos os dízimos para a casa do tesouro. E a promessa de Deus para a nossa vida é que Ele vai repreender o devorador, é que Ele vai abrir as janelas dos céus sobre as nossas vidas. É bênção para as nossas vidas quando nós estamos alinhados com a palavra de Deus. Nós vimos também que nós temos uma responsabilidade no pagamento das nossas dívidas. Nós, como cristãos, temos que ser exemplo em tudo. E o nosso testemunho, inclusive nesta área, tem que ser um testemunho fiel. Né? Nós não podemos ser vistos pelo mundo como pessoas que não pagam as suas contas, que são caloteiros. Né? Nós temos que resgatar a imagem e o caráter de Cristo nas nossas vidas, para que as pessoas vejam a igreja de Deus plantada aqui na terra como uma solução, como algo que faz, que tenha diferença. E a diferença nas nossas vidas não é aquilo que nós podemos fazer, mas é Cristo em nós, esperança da glória. É Jesus nas nossas vidas que nos fazem pessoas diferentes, com atitudes diferentes, com posições diferentes. E o mundo tinha que enxergar em nós algo diferente, para que a gente pudesse dizer: a diferença na minha vida é Jesus. E pode ser na sua vida também. Eu penso muitas vezes que o Evangelho de Deus, ele não avança em maior velocidade, em maior proporção sobre a terra, porque os homens não conseguem enxergar Cristo em nós. E nós temos que começar a refletir a imagem e semelhança de Jesus em todas as nossas atitudes, inclusive na área financeira, na nossa família, no trânsito, na escola, no trabalho, na feira, no supermercado, jogando futebol, em todas as áreas. E aí nós falamos das responsabilidades, né? Ou da responsabilidade, a importância de buscar conselho, de não tomar atitudes tempestivas ou
impulsivas. A necessidade de você pensar mais, orar, pedir a direção de Deus, pedir o conselho de homens justos, tementes a Deus, que têm a palavra de Deus no coração, antes de tomar decisões que podem te amarrar, te escravizar com dívidas por anos, muitas vezes. A importância do conselho dos pais, ouvir os pais, né? Mesmo que o seu pai não tenha um conhecimento intelectual bom, que seu pai seja humilde, ouça o seu pai, ouça a sua mãe. É bíblico. Honra o teu pai e a tua mãe, para que te vás bem e viva muito sobre a terra. Essa é a palavra de Deus. Muitas vezes nós tomamos decisões sozinhos. Nós falamos também que nós não vivemos, não nascemos ou não estamos nesse mundo para viver sozinhos. Mas nós precisamos um dos outros, nós dependemos um dos outros. Nós não podemos fazer nada sem o outro. E eu estava vendo um vídeo essa semana que estava falando sobre isso. Quando você nasce, alguém te traz ao mundo. O seu primeiro banho, alguém te deu. A primeira fralda, alguém trocou. E vai ser assim também no final da vida. Quem vai te dar o último banho? Quem vai te vestir por último? Alguém. Outra pessoa vai fazer isso. E nós temos que aprender a viver como corpo, dependendo um do outro, em comunhão, em unidade. E assim nós vamos viver melhor. Honestidade em tudo. A necessidade do cristão ser o modelo, o exemplo de Cristo aqui na terra. E honestidade nas pequenas coisas. Muitas vezes a gente menospreza detalhes, mas Deus é um Deus de detalhes. Nas pequenas coisas, nas coisas mais simples, é que Deus olha, e Deus não vê o exterior. Deus não olha aquilo que nós estamos vendo. Deus olha o coração, as intenções do coração. E a importância de nós sermos honestos. É até complicado falar isso, né? Mas, infelizmente, muitos não têm dado testemunho nessa área e nós precisamos resgatar isso e viver aquilo que a palavra de Deus nos diz. O que fazer se fui desonesto? Em primeiro lugar, pedir perdão a Deus. Em segundo lugar, restituir de alguma forma. E se isso não for possível, me procure depois que eu vou te dar uma dica de como você fazer para restituir. Porque às vezes acontece. Eu lesei alguém lá no passado e eu já não tenho mais contato com essa pessoa. Mas mesmo assim, ainda há necessidade de restituir, ainda há necessidade de fechar essa brecha deixada na sua vida, na área financeira, na área espiritual, para que você possa prosperar em Deus. Amém? Basicamente foi isso que nós vimos. Nós vamos falar agora de contribuição. E antes disso, eu queria ler um testemunho que fala sobre honestidade e fala também sobre a escravidão das dívidas e a necessidade de sair dela. A irmã Aneclides, ela não está aqui, ela me passou esse testemunho semana passada, eu vou ler bem rapidinho, mas para que os irmãos tenham uma ideia, né, e venha também embasar tudo aquilo que nós estamos falando nesses últimos domingos. E ela começa assim: irmãos, graça e paz. O meu testemunho é baseado na lição que fala sobre honestidade. Sempre fui honesta com as minhas dívidas, nunca gostei de dever a ninguém, mas fazendo o CRAU, curso sobre finanças, ele me levou a conhecer
com mais profundidade sobre o assunto. Ser honesta para mim seria um costume familiar, porque fui criada assim. Mas neste curso, aprendi que se você é honesto, como Cristo, você deve ser muito mais. Em 2011, por conta da necessidade, foi mais forte e acabei fazendo uma besteira, caindo numa armadilha do empréstimo. Eu precisava fazer um serviço na minha casa, mas não estava em condições. Então fui até a Caixa, fui até o banco, Caixa Econômica, e eles me ofereceram o Construcard, um empréstimo. A funcionária só estava preocupada em ganhar os seus pontos. E eu, leiga no assunto, não dei muito atenção. A funcionária me explicou muito superficialmente e acabei aceitando aquele empréstimo, aquela oferta. Fui pagando parcelas bem pequenas, o tempo foi passando e eu nunca encerrava aquela dívida. Em 2017, 6 anos depois, ela fez um empréstimo para fazer uma reforma em casa em 2011, e em 2017 ela ainda estava pagando por aquele empréstimo e por aquela reforma que ela havia feito. Quase no final do ano, procurei o gerente do banco e pedi para ela fazer um acordo, que eu não aguentava mais de pagar aquela dívida. Fiquei muito feliz com a resposta dela e ela me disse: eu não posso fazer um acordo com você. Porque acordo, nós só fazemos para as pessoas que não cumprem com seus compromissos. Só para aquelas pessoas que estão inadimplentes. Mas você é positiva na Caixa, você não deve nada. E não fazemos acordo com pessoas honestas, com pessoas que pagam as suas dívidas. Fiquei muito feliz em ouvir alguém que não me conhece falar que sou pontual. Eu disse a ela: vê então o que pode ser feito por mim. Quero liquidar essa dívida logo. Ela me pediu para suspender o pagamento das parcelas, ficando inadimplente. Aí sim, ela poderia abrir um acordo, ser feito um acordo para quitar aquela dívida. Por causa da minha honestidade, eu já estou pagando o acordo, ou seja, aceitaram, ela atrasou uma parcela, a parcela tendo atrasado, o banco acabou fazendo um acordo com ela, foi premeditado, a situação, e ela já está pagando o acordo, e mais em pouco tempo termino, e nunca mais vou cair. Nós estamos em 2018, Ela fez um empréstimo em 2011, são 7 anos pagando um empréstimo Construcard para fazer uma reforma em casa. Então ela está dizendo que logo mais ela termina e ela não quer mais, nunca mais cair nessa armadilha. Quero fazer valer a pena o meu testemunho. Para você que está ouvindo, que quer fazer ou que já fez, o conselho que eu te dou é: fuja desse negócio. Se já fez, negocia e paga o mais rápido possível. Seja livre dessa escravidão. Entre para a lista das pessoas de bem e de bons pagadores. Isto é bom e agradável a Deus. Meu testemunho está na lição do curso, mas também é algo que a palavra de Deus nos ensina. Deus abençoe a todos. Muito obrigado pela oportunidade, Aniclides. Amém? O testemunho aqui da nossa irmã. Está trabalhando hoje, não pôde vir. Mas ela dizendo, ela está prestes a escapar da escravidão das dívidas, ou desse empréstimo. Mas vejam que uma simples reforma em casa gera um financiamento que ela já paga há 7 anos. E ela está amarrada a esse empréstimo, a essa dívida até hoje. Uma boa parte da renda dela está comprometida com esse empréstimo. Se talvez ela tivesse avaliado melhor
pedido conselho, buscado direção de Deus, ela não estaria com essa dívida. E agora nós vamos falar de contribuição. Nós já falamos de dízimo, nós já falamos que Deus é dono de tudo, que Ele nos pede para devolver apenas uma parte daquilo que é dele e nos deixa como mordomos, como responsáveis por administrar o todo, né, o restante daquilo que é de Deus. E Ele é tão bom que Ele nos deixa usufruir desse todo de Deus, né, os 90% daquilo que nós recebemos, que nós vimos, é de Deus. Ele permite que nós usufruímos, que nós venhamos usufruir desses recursos, e Ele quer que nós sejamos mordomos fiéis. Ele quer que nós sejamos responsáveis em administrar bem aquele recurso que Ele deixou nas nossas mãos. E uma das lições ou ensinamentos que Deus nos dá é de que nós devemos contribuir além dos nossos dízimos. Isso não deve ser uma obrigação, não deve ser algo que te faz sofrer, que te faz ficar angustiado. Tem que ser algo que flui do seu coração, algo que vem de dentro, algo que o Espírito Santo de Deus faz brotar dentro de você, com alegria, porque Jesus nos deixou esse exemplo, e nós vamos estudar um pouco agora. E a primeira coisa que nós vemos é: não tenho vontade de contribuir, eu não sinto. E vamos ver lá o que diz em Atos. Capítulo 20, versículo 35. Todos encontraram? A palavra de Deus diz assim: tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus, que disse: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus, que disse: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Palavras de Jesus. Mais prazeroso, mais feliz, muito melhor é dar do que receber. E eu sempre falo com Deus, falo: Senhor, eu quero cada vez mais poder contribuir. Eu quero cada vez mais poder dar. Eu quero cada vez mais poder socorrer. Socorrer. Amém. Se eu posso socorrer, se eu tenho recursos para socorrer, é sinal de que Deus está colocando mais nas minhas mãos. E Deus vai colocar mais e mais. Por quê? Porque é vontade de Deus. Então eu penso assim, e nós vamos ver que a matemática de Deus é diferente da matemática que nós conhecemos. Então a gente, coloca a mão no bolso e fala: Senhor, eu só tenho R$50 no bolso, ou R$10, ou R$100. E aí você encontra com o irmão no corredor e ele te fala: irmão, estou sem gás em casa, você só tem aquele dinheiro no bolso. E aí você fala: não, eu estou sem, é meu, eu vou precisar daquilo. A matemática não bate, eu não tenho o suficiente para dar para ele. Mas na matemática de Deus, quando você fica sem nada e socorre o irmão,
ela soma, ela multiplica de maneira exponencial. E Deus vai prover de maneira sobrenatural sobre a sua vida. É assim que funciona. Quanto menos você tem no bolso, fazendo a vontade de Deus, dando com amor, Deus vai prover mais para a sua vida. E eu sempre falo com Deus, eu falo: Deus, eu quero contribuir, eu quero poder ajudar. Porque eu sei que essa é a tua vontade. É isso que Deus quer para as nossas vidas, que a gente viva em unidade. Que a minha dor, que a sua dor seja a minha dor. Que a minha dor seja a sua dor. Que a sua dificuldade seja a minha e a minha a sua. É assim que nós temos que viver o Evangelho. Então, quando alguém está doente, nós sofremos juntos. Quando alguém está triste, nós nos entristecemos. Quando alguém está alegre, nós celebramos com ele. Quando alguém está necessitado, nós temos que participar daquele momento de dificuldade, contribuindo e colaborando. Porque eu penso que, se todos nós tivermos esse sentimento, nós não vamos ter mais pessoas necessitadas, ou pessoas passando por necessidades. A palavra de Deus diz que os pobres sempre tereis convosco. Mas se nós tivermos uma atitude de amor, muito dos nossos irmãos vão viver melhor. Contribuir com a atitude certa. Deus não é Deus de barganha. Deus não aceita acordo. Deus não aceita barganha, troca. Olha, eu vou socorrer, eu vou dar, mas Senhor, eu quero de volta. Eu vou fazer uma atitude de fé. E Deus vai honrar. Irmãos, eu não conheci esse Deus. Deus dá por amor, como Ele fez. Vamos lá em 1ª carta aos Coríntios. A atitude pela qual você dá, você contribui, faz toda a diferença. 1ª carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 3. A suprema excelência do amor, né? A gente lê esse texto, né, em casamentos, em ocasiões especiais, mas a palavra de Deus traz um ensino tremendo para nós aqui nessa palavra. 1ª carta, né, aos Coríntios, capítulo 13, versículo 3, a palavra de Deus diz assim: e ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Então, se a sua atitude é dar, com o objetivo de receber mais e mais e mais de Deus, não tem valor nenhum para Deus. Está claro aqui a palavra, né, irmãos? Não precisa explicar. É algo que vem do nosso coração. Dádiva motivada pelo amor. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, de uma forma tão especial. E o que Ele fez? Ele deu. Deu por quê? Porque Ele nos ama. Porque Ele nos amou. E a frase começa: porque Deus amou o mundo de tal maneira, que Ele deu aquilo que Ele tinha de mais precioso no céu. Por você e por mim. E a mesma motivação
na hora da contribuição, do socorro, do auxílio, deve ser o amor, do qual o exemplo maior veio de Deus através de Jesus Cristo. Se não for por amor, por gratidão a Deus, por obediência à palavra, não faça. Não faça. Muito menos se for por obrigação. Se você não vai ficar em paz, não faça. Mateus 6:21. Vamos correr um pouco hoje, porque nós precisamos terminar. E tem muita coisa importante para nós vermos. Amém? Vocês estão entendendo? Se você quiser fazer alguma pergunta, se tiver alguma dúvida, por favor, fique à vontade. A contribuição nos leva a uma intimidade maior com Deus. E a palavra de Deus diz em Mateus 6:21, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Nós já vimos essa palavra também, nesse estudo que a gente vem fazendo. Se o teu coração está nas riquezas, ou no amor ao dinheiro, vai ser difícil você ter esse coração vocacionado a contribuir, a dar, a socorrer, a obedecer a palavra de Deus, que diz que melhor é dar do que receber. Porque a matemática de Deus, ela é totalmente oposta à nossa. Essa de que 2 mais 2 é 4. A palavra de Deus, ou a matemática de Deus, é 10 menos 5, dá 8, dá 9, dá 12. Porque a provisão de Deus vem de maneira sobrenatural. E ela multiplica, porque nós servimos a um Deus de milagres, a um Deus de coisas impossíveis, a um Deus que faz coisas que a nossa mente não é capaz de entender. E aí você consegue ver milagres em determinadas situações. Simples. Simples. A contribuição nos deixa mais parecidos com Cristo. E aí nós temos o exemplo lá da palavra do bom samaritano, a parábola. Lucas 10. E vamos ler essa parábola. E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhes disse: que está escrito na lei, como lês? E respondendo ele disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: respondeste bem, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse: Jesus, e quem é o meu próximo? E respondendo Jesus disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais os despojaram, e espancando-o se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o, passou de largo. E aqui o sacerdote nós podemos ver como a religião. Passou por aquele homem e não fez nada por ele. De igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo-o, passou de largo. Mas um samaritano, que ia de viagem, chegou ao pé dele e vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. E aproximando-lhe, atou-lhe as feridas, e aplicando-lhe azeite e vinho,
e pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou-lhe 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro e disse-lhe: cuida dele, e tudo o que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: vai e faze da mesma maneira. Quando o samaritano passou por aquele homem que havia sido espancado, que havia sido roubado, ele se moveu de íntima compaixão. E o que ele fez? Cuidou daquele homem, cuidou das suas feridas, o colocou sobre a sua cavalgadura, o levou para uma estalagem, deixou recursos para que aquela hospedaria pudesse cuidar dele. E no final aqui ele diz: disse, pois, Jesus: vai e faze da mesma maneira. Nós não podemos passar de largo, como passou o sacerdote, como passou o levita. Nós não podemos estar insensíveis com a dor do nosso irmão, do nosso próximo, das pessoas que estão ao nosso lado. Irmãos, não somente os da fé. Eu tinha uma resistência muito grande em dar dinheiro na rua. Mas Deus tem me feito mudar isso. Vou dar dinheiro para aquele cara bêbado, drogado. Não importa se ele é bêbado ou drogado. E se ele estiver com fome, com sede? Eu não sei. Deus sabe. E o que importa é o meu coração, não importa o que ele vai fazer com aquele dinheiro. Se ele vai comprar uma pedra de crack, misericórdia. Que não fosse isso. Se ele vai comprar um corotinho de cachaça, pô, mas você está alimentando o vício do cara. Mas ele me pediu um prato de comida. Ele me pediu um pão. O que ele vai fazer com aquele dinheiro? Eu não dava, muitas vezes. Mas Deus tem me feito mudar isso. Eu não sei se aquele mendigo que me abordou na rua é Jesus. E se for? E se Jesus bater na minha porta e falar: eu estou com fome, eu preciso de um prato de comida? Irmãos, muitas vezes bateram na minha porta e eu falei: hoje eu não tenho nada para te dar. Às vezes tinha pouca coisa mesmo, não tinha quase nada, mas alguma coisa tinha, se você procurar você acha. E a gente nem atende, fala: olha, não tenho nada. Não tenho dinheiro. E aí me vem aquela palavra que Jesus fala, né? Mas quando me vistes pobre, nu, com fome, será que Deus não se manifesta através dessas pessoas para provar a nossa fé, o nosso amor? O pastor está dizendo que Deus manda anjos como mendigos. Porque socorrer os nossos irmãos da fé é mais fácil. Muitos de nós nos conhecemos há mais de 30 anos. Então, quando alguém está necessitado de algo, já somos família, temos mais comunhão muitas vezes do que as nossas próprias famílias, então fica mais fácil da gente socorrer, da gente contribuir, mas muitas vezes
o Senhor vem sobre nós, manda um anjo através de um mendigo, e muitas vezes nós tratamos ele de maneira inadequada, passamos de largo pela vida dele, como o sacerdote passou, como o levita passou. Mas a palavra de Jesus é: faze da mesma maneira. Tenha íntima compaixão pelas vidas das pessoas. E aí nós seremos cada vez mais parecidos com Jesus, inclusive nesta área. Oi, Napoleão. Oito? Pouquíssimas vezes, né? E é esse sentimento que Jesus quer que nós tenhamos também, essa íntima compaixão pelas vidas, pelo sofrimento das pessoas, para que a gente seja cada vez mais parecido com Jesus. Provérbios 19, 17, a irmã Ruth está nos lendo aqui. Eu vou ler para vocês. Ao Senhor empresta o que se compadece do pobre, e Ele lhe pagará o seu benefício. Aleluia. Glória a Deus. E se Deus não pagar? E se Deus não devolver? E se Deus não te abençoar em medida sacudida, transbordante, 30, 60, 100? Amém. Você amou, você socorreu, você deu com amor, porque nós não fazemos por aquilo que Deus vai nos dar de volta, ou que Deus vai retribuir a nós. Nós temos que fazer com íntima compaixão, como Jesus fez. O que Jesus esperava daquele homem? O que aquele homem poderia dar de volta a Jesus? Nada. Mas mesmo que ele não pudesse dar nada, Jesus cuidou dele. Jesus tratou dele. E Ele quer que nós façamos da mesma forma. E Jesus também disse: quando fizer a um desses pequeninos, a mim me fizestes. E quem são esses pequeninos? Muitas vezes a gente não sabe quem são, nem de onde eles vieram. Vamos para Filipenses 4, de 10 a 18. A contribuição é um investimento para a eternidade. O apóstolo Paulo aqui, ele está agradecendo aos filipenses pelos dons recebidos. E ele diz: ora, muito me regozijei no Senhor, por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhais lembrado, mas não tinhais tido oportunidade. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho, sei estar abatido e sei ter em abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Todavia, fizeste bem em tomar parte na minha aflição. E bem sabeis vós, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando partir para a Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e a receber, senão vós somente. Porque também uma e outra vez me mandaste o necessário a Tessalônica. Não que procure dádivas, mas procuro fruto que aumente a vossa conta. Mas bastante tenho recebido, e tenho em abundância. Cheio estou, depois que recebi de Epafrodito, o que da vossa parte me foi enviado, como cheiro de suavidade e sacrifício agradável e aprazível a Deus. Amém? Paulo estava agradecendo o socorro financeiro que a igreja de Coríntios havia dado para ele durante a sua obra, o seu ministério. E ele fala que isto
foi o bastante, e tenho recebido em abundância, e estou cheio, depois que recebi da vossa parte o que me foi enviado como cheiro de suavidade, e sacrifício agradável e aprazível a quem? A Deus. Paulo, né? O apóstolo, um homem que tinha um título, um cargo importante na religião romana, naquela época, aprendeu a padecer necessidade, a viver humildemente, a ter em abundância e a ter em falta. A matemática divina é diferente da nossa. Vamos ler aqui, Provérbios 11, 24. E 25 também. Todos acharam? Alguns há que espalham, e ainda se lhes acrescenta mais. E outros que retêm mais do que é justo, mas é para sua perda. A alma generosa engordará, e o que regar também será regado. Vejam só no 24. Aquele que espalha, aquele que dá, e ainda se lhe acrescenta mais. E quem retém mais do que é justo, o que acontece? Perde. Que matemática é essa? Eu seguro, eu retenho, é meu, eu estou precisando, eu não posso socorrer você, eu não posso te ajudar. E a Bíblia fala que quando eu retenho, eu fico com menos, perde. Quando eu espalho, quando eu abençoo, eu tenho mais. Versículo 26. Ao que retém o trigo, o povo o amaldiçoa, mas bênção haverá sobre a cabeça daquele que vende, do vendedor. Amém? Vamos lá para Mateus agora. 16. Um exemplo do Velho Testamento e do Novo Testamento. 16, 26 e 27. Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículos 26 e 27. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? Que dará o homem em recompensa da sua alma? Porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai e com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. O que diz? Vamos ler, Apocalipse 13, 8. Não precisa abrir, eu vou ler aqui, você só acompanha comigo. (13:8), 13:8, Napoleão. 14, 13. 14, 13 de Apocalipse, eu vou ler aqui. E ouvi uma voz do céu que me dizia: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras os sigam. Aquilo que nós fazemos aqui acumula tesouros no céu. Amém? Existe um padrão também para contribuição. E a palavra de Deus nos ensina um pouco mais sobre isso, e nós vamos lá em 1 Coríntios para entender um pouco desse padrão
de contribuição, 1 Coríntios capítulo 16, no versículo 2. Só para a gente entender, mas como é que funciona? Como é que é o sistema? Quando eu devo contribuir? Como eu devo contribuir? E a palavra de Deus nos ensina algumas coisas. Mas eu vou te dizer que o principal modelo de contribuição é quando Deus fala no seu coração. Deus toca no seu coração e Ele testifica isso no teu coração, Ele confirma isso no teu coração. E não pense que essa é a voz do diabo falando no seu ouvido. É Deus. Obedeça a voz de Deus, a voz do Espírito. Amém? Ora, quanto à coleta que se faz para os santos, fazei vós também o mesmo que ordenei às igrejas da Galácia. Ou seja, existe um padrão. É comum, é recorrente, deve ser algo frequente, deve ser algo comum nas nossas vidas, porque isso faz parte da vida da igreja, faz parte dos mandamentos do Senhor para nós. E em 2 Coríntios, logo depois aí, 9:7, ele dá um pouco mais de detalhes a respeito da contribuição. Segunda carta aos Coríntios, no capítulo 9, versículo 7, a palavra de Deus diz assim: cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Veja que a palavra de Deus é bem clara, é bem objetiva. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza, não com amargura, não por necessidade, não por barganha, não por obrigação, mas por amor. Amém? E agora nós vamos falar de padrão de vida. Como devemos viver? A Bíblia não estabelece um padrão de vida específico. No entanto, podemos encontrar vários princípios que devemos considerar ao escolher nosso estilo de vida. Pense sobre a perspectiva da eternidade. Falando em padrão de vida, em estilo de vida, maneira como nós vivemos o nosso dia a dia, pense sobre a perspectiva da eternidade. A nossa cultura é imediatista e consumista. Queremos satisfazer os nossos desejos hoje, sem pensar no amanhã. Vou gastar tudo, vou comer tudo, vou comprar tudo, porque eu não sei se amanhã eu vou estar vivo. E se ficar aí, alguém vai tomar posse. Então, eu vou fazer tudo hoje. Vou gastar tudo que eu tenho. Vou viver regaladamente. Já que eu tenho aquele cartão de crédito lá que eu posso comprar à vontade, já que eu tenho aquele empréstimo consignado, eu posso viver uma vida que não é a minha realidade. E aí eu vivo uma vida aparente para que os outros possam ver, mas pendurado em dívidas. E não é isso que a palavra de Deus nos ensina. Nos ensina que nós devemos nos contentar com aquilo que nós temos. Como Paulo, fala na palavra, aprendi a ter em abundância e também a padecer necessidade. Mas muitas vezes nós queremos mostrar para o mundo, para a sociedade, algo que nós não temos. E muitas vezes com o objetivo de ser aceito. Mas o mais importante, irmãos, é sermos aceitos por Deus. Sermos aceitos por Cristo.
E como nós somos aceitos por Cristo? Observando segundo a sua palavra. A nossa preocupação não devia ser com a sociedade, com os nossos vizinhos, com os nossos parentes. E muitas vezes nós entramos em algumas competições, né? Graças a Deus que aqui nós não temos isso, mas a gente vê em alguns lugares. É uma competição. Quem tem o carro mais novo, quem tem a roupa mais bonita, quem tem o sapato mais caro, a bolsa mais cara, o relógio mais sofisticado. E é uma futilidade enorme, tremenda, que muitas vezes nos leva a dívidas intermináveis. Temos a oportunidade de influenciar nosso futuro na eternidade, juntando tesouros nos céus, bem como investir o nosso dinheiro no reino de Deus aqui na terra. E eu falei a semana passada, né? Quanta tranqueira nós temos em casa. Quanto lixo nós temos em casa. Quanto dinheiro desperdiçado com coisas que nós não usamos, que coisa que nós não precisamos. E quantas pessoas necessitadas. Quanto dinheiro poderia ter sido investido na obra, no reino de Deus, em missões, para levar o Evangelho a toda criatura, até os confins da terra, e estão lá, em casa. Eu tenho uma par delas lá em casa. E eu estava compartilhando com alguns irmãos aqui, semana passada. Coisas que eu comprei, gastei dinheiro, muito dinheiro, e não uso. Está lá, guardado. Ah, irmão, mas eu gosto de relógio. Eu compro um relógio todo mês. Se eu pudesse... Hoje relógio serve para qualquer coisa, menos para ver hora, né? Porque a hora está em tudo quanto é lugar. E eu estava falando para os irmãos lá, eu tenho uns relógios em casa, que eu comprei até uma caixa para guardar os relógios. Agora eu não uso. Quanto dinheiro meu está lá parado? E poderia estar abençoando outras pessoas, socorrendo outros irmãos. E Deus já colocou no meu coração. Ou eu vou dar, ou eu vou vender. Então, você pode ser o presenteado de um relógio. Vai orando. Amém? Se eu for vender, eu quero dar esse dinheiro como oferta. Mas eu posso abençoar a vida do meu irmão também. E eu falei para os irmãos, estava falando, a gente tem que fazer uma limpeza nas nossas casas. Muitas vezes, vender algumas tranqueiras que a gente tem em casa para saldar as nossas dívidas, para nos livrarmos de algumas dívidas. Mas também, se você não tem dívidas, se você está com a tua vida financeira em ordem, limpa o teu guarda-roupa, limpa as tuas gavetas, tira tudo aquilo que você não usa, você não está precisando, mas que pode abençoar a vida de outros irmãos. Hebreus 11. Aqui nós temos no capítulo 11, né, os heróis da fé. Aqui nós temos vários exemplos de homens que foram tremendamente usados na mão do Senhor. Homens abençoados que fizeram milagres, sinais, prodígios, maravilhas. E aí nós intitulamos aqui, né, os heróis da fé, aqueles homens invencíveis, aqueles homens poderosos em Deus, que fizeram coisas tremendas. E aí a gente já estabelece um padrão de super-homem, de mega-apóstolo. O pastor sempre fala, né? Hoje os ministros querem viajar de primeira classe, querem ficar em hotel 5 estrelas, querem cachê para ministrar a palavra de Deus.
ostentam. Motorista para levar no shopping para gastar, né, pastor? Mas vamos ler o que diz a palavra de Deus aqui em Hebreus 11, 24 e 26. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou-se ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, e tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como vendo o invisível. Amém? Uma visão do invisível, é meio contradizente, mas as coisas de Deus são um mistério, né? Ele tinha um propósito maior, e ele escolheu. Ele podia ser filho da filha de Faraó. A nação, acho que mais rica daquela época era o Egito. E ele recusou. Ele fez uma escolha de viver humildemente com o povo de Deus e padecer. Somos peregrinos. Não podemos acumular bens porque nós estamos aqui de passagem. Filipenses 3:20. Não, não é esse versículo. Vamos para 2 Coríntios 5:20. Aliás, eu estou em Colossenses. Não, eu estou em Colossenses. Eu estava no livro errado. Mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Mas a nossa cidade está de onde também esperamos o Senhor. Temos que olhar para cima, deixar de olhar para as coisas desta terra, porque nós não somos daqui e não vamos levar nada. Já diziam que caixão não tem gaveta. Vocês já viram algum caixão com gaveta para guardar o dinheiro, as joias? Não tem, né? E geralmente o que tem o coveiro leva. Se tiver um dente de ouro, um anel, né, pastor? Se escapar alguma coisa ali no enterro, os caras limpam antes de sepultar, pode ter certeza. E se não conseguir fazer antes de sepultar, eles vão lá à noite, abrem a sepultura e arranca. 2 Coríntios 5:20. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se de Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Somos embaixadores da parte de Deus. Um embaixador é alguém que está em terra estrangeira, não está na terra natal. Nós estamos aqui como embaixadores, estrangeiros. Não somos daqui, somos cidadãos do céu. Vamos voltar lá para Hebreus 11:13. Vamos ver o que diz. Todos estes homens morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas, vendo-as de longe, vendo o invisível, e crendo nelas, e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Primeira carta de Pedro, 2:11 e 12.
Não, desculpa, queridos, não tem nada a ver. Vamos pular esse versículo. Como peregrinos, não podemos correr o risco que o acúmulo excessivo de bens nos desvie de alcançar o alvo. Se esforce para viver com simplicidade. Nossos bens competem com o Senhor e muitas vezes nos afastam de Deus. Vamos ler em 1ª carta aos Tessalonicenses. A palavra de Deus diz assim: e procureis viver quietos, e tratar dos vossos próprios negócios, e trabalhar com as vossas próprias mãos, como vô-lo já nos temos mandado, para que andeis honestamente para com os que estão de fora, e não necessiteis de coisa alguma. E aí vamos para 1 Timóteo 6, de 6 a 12. Estamos vendo vários exemplos, irmãos, dentro da palavra, de que maneira devemos viver, de que maneira devemos nos portar. Todos acharam? A palavra de Deus diz assim: mas é grande ganho a piedade com contentamento, porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, pois, sustento e com que nos vestirmos, com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos, caem em tentação e em laço, e em muitas concupiscências, loucas e nocivas, que submergem os homens à perdição e ruína. Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé, e se transpassaram a si mesmo, com muitas dores. E a palavra de Deus diz assim: mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas, e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência e a mansidão. Milita a boa milícia da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual também fostes chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Amém? Estamos em guerra. Do lado aqui, 2 Timóteo. Mais um motivo para a gente mudar o nosso estilo de vida, o nosso padrão de vida. Eu acho que nós nunca vivemos em guerra, mas nós conhecemos um pouco de guerra, né? Nos noticiários, nos filmes, nos documentários. Época de guerra, as pessoas vivem da mesma maneira que vivem numa época de paz? Não. E a palavra de Deus diz em 2ª carta a Timóteo, no capítulo 2, versículo de 3 a 5, que nós estamos em guerra. Paulo diz assim: sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Cristo. Ninguém que milita se embaraça com os negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para guerra. E se alguém também milita, não é coroado, senão militar legitimamente. Reconheça o inimigo. Efésios 6:12. Se estamos em guerra, temos um inimigo. Quem é o nosso inimigo? O principal é o diabo. Mas muitas vezes, o nosso inimigo somos nós mesmos. Quando nós não obedecemos a palavra de Deus e não andamos segundo a sua vontade. Aqui em Efésios 6 diz: porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais.
Se estamos em guerra, temos que mudar os nossos hábitos. Em oração, submeta ao Senhor as suas decisões sobre gastos. Peça a direção de Deus, para que você viva segundo a vontade do Senhor. Não desperdice os seus bens. Não desperdice os recursos que estão colocados nas suas mãos. Lucas 16, de 1 a 13. Nós não vamos ler tudo, tá? Vamos ler só o 1 e o 2 aqui. E dizia também os seus discípulos: havia um certo homem rico, o qual tinha um mordomo fiel, ou infiel, vamos ver. E esse foi acusado perante ele de dissipar os seus bens, administrou mal os recursos do seu senhor. E ele, chamando-o, disse-lhe: que é isso que ouço de ti? Questionando o mordomo: presta contas da tua mordomia, porque já não poderá ser mais meu mordomo. Ele agiu de maneira irresponsável com os recursos que estavam sob a sua responsabilidade. E o seu senhor foi até ele e disse: presta contas da sua mordomia. Você foi mordomo infiel, já não poderá mais ser mordomo. E da mesma forma o Senhor nos cobra, ou vai nos cobrar um dia, a respeito daquilo que nós estamos fazendo com os recursos que Ele deposita nas nossas mãos. E o principal, como nós já falamos, não se compare com os outros. Porque nós não somos todo mundo, como as nossas mães nos diziam. Mãe, eu quero, todo mundo tem, mas você não é todo mundo. Acomode-se àquilo que você tem, aquilo que você pode. Romanos diz que nós não devemos nos conformar com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Não vos conformeis, em algumas versões diz, não se enquadre na forma deste mundo. Nós não precisamos viver segundo o padrão deste mundo. Nós temos que viver segundo o padrão bíblico, segundo o padrão de Deus para as nossas vidas, para que a gente possa ser feliz. E as pessoas compram coisas que não precisam, com dinheiro que não têm, para impressionar pessoas das quais elas não gostam. É um absurdo, né? É uma incoerência tremenda, mas é assim que funciona. Vamos falar de trabalho e investimento. Rapidamente. Quem criou o trabalho não foi o diabo, foi Deus. Tem pessoas que fogem do trabalho de maneira desesperada. E a Bíblia fala em Provérbios, né? Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Nós temos que trabalhar. Em Gênesis 2:15. Antes da queda, Deus já tinha dado tarefas a Adão. Gênesis 2:15. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden
para o lavrar e o guardar. Antes da queda. Então, o trabalho não é do diabo. Fala, Renata. Primeiro Timóteo, sobre... Leia aí. Falando de estilo de vida e contentamento, né? Padrão de vida. Se tivermos com o que comer e com o que nos vestir, estejamos nós satisfeitos. Obrigado, Renata. Para fechar. Se tivermos com o que comer e com o que vestir, devemos dar glória a Deus. Amém? Então, irmãos, trabalho é essencial. Tem que trabalhar. Depois da queda, né, nossa vida ficou mais difícil, porque aí Deus colocou uma carga maior sobre as nossas costas. E hoje nós sofremos, né? O trabalho é árduo, é duro, é cansativo, mas é necessário. A palavra diz que a terra ia produzir abrolhos e espinhos, e é assim, né? Quantos espinhos a gente encontra pelo caminho? Trabalhe para Deus. Não vamos ler. Ali diz em Colossenses que o nosso trabalho não deve ser para o homem, deve ser para Deus. Nós devemos trabalhar como para com o Senhor. E aí faça uma reflexão. Hoje, no teu trabalho, você trabalha como que para o Senhor? Ou você odeia o seu patrão? Se você pudesse, eu acabava com aquele homem que me persegue, que me paga mal. Nós temos que trabalhar como que para o Senhor. É difícil? É. Não é fácil. Mas quando nós chegamos lá no nosso trabalho, quando nós vamos desenvolver a nossa profissão, nós temos que ter em mente que o nosso trabalho é para o Senhor. Eu não estou trabalhando para aquele patrão, eu estou ali trabalhando como se fosse para Deus. E nós vamos entregar qualquer coisa para Deus? Nós vamos trabalhar de qualquer jeito? Eu costumo dizer assim, imagina uma situação hipotética. Jesus, ele vive aqui entre nós. E nós vamos lá prestar um serviço para ele. Na casa dele, no palácio. Nós vamos fazer de qualquer jeito? Nós vamos fazer igual nós fazemos lá no nosso trabalho? Ainda que o nosso patrão não mereça, ainda que o nosso patrão seja um carrasco, Deus está vendo, Deus está contemplando todas as coisas, e a nossa atitude, independente da atitude das outras pessoas, deve ser uma atitude de cristão, de filhos de Deus. E aí vem, se você tem empregado, se você é patrão, trate bem os seus empregados. Pague ao seu funcionário um salário justo. Pague o teu funcionário no dia certo. Porque ele também é filho de Deus e Deus está contemplando a tua atitude e a atitude dele. Temos que poupar. Temos que pensar. Melhor antes de gastar. E a palavra de Deus diz aí em Provérbios, é uma versão diferente da nossa, mas ela é mais fácil de se compreender. E ela diz assim, os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Você pode comprar. Deus deixou na sua mão a administração do recurso, mas planeje. Peça a direção de Deus. Faça as coisas
de maneira estruturada, planejada. Tenha paciência. Não se precipite. O homem de bom senso economiza e tem sempre bastante comida e dinheiro. O tolo gasta todo o seu dinheiro assim que o recebe. Provérbios 21, 20. O homem de bom senso economiza e tem sempre bastante comida e dinheiro. O tolo gasta todo o seu dinheiro assim que o recebe. Na verdade, né, como nós aprendemos já aqui, e o pastor está falando agora, gasta antes de receber. Porque quando chega no dia 5, no dia 10, no dia 15, o salário dele já está todo comprometido. As dívidas já tomaram conta e você já não tem mais nenhum poder sobre o dinheiro que você recebe. Já tem dono. Ensine seus filhos a respeito de finanças. E aí a palavra de Deus em Provérbios 22:6 diz: instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Nós temos que ensinar desde pequenos os nossos filhos a administrar recursos, dinheiro. E é uma área que eu falei bastante. Confesso que eu não ensinei nada ainda para os meus filhos sobre finanças. Eu vou compartilhar esses slides com a igreja depois, tá? Eu vou passar para os irmãos e depois vocês podem pegar e estudar, ler com calma os versículos. Eu vou disponibilizar para todos vocês. Como eu estava dizendo, eu não tive esse cuidado, né? Eu conheci a respeito de finanças, sob a perspectiva de Deus há pouco tempo. Pela graça e pela misericórdia do Senhor, eu estou buscando colocar a minha vida em linha com a palavra de Deus na área de finanças. Mas não tive a oportunidade. Mas se você tem filho pequeno, ensine o seu filho a lidar com dinheiro desde pequeno. O pastor sempre nos ensinou, né, em dar uma pequena quantia em dinheiro para que os filhos pudessem aprender a tratar com dinheiro. Ensiná-lo de que as primícias são do Senhor, de que ele também necessita ofertar, de que ele também precisa administrar bem aquele recurso, de que ele pode planejar e utilizar aquele dinheiro de maneira correta, de que ele não precisa gastar todo o dinheiro que ele recebe imediatamente com doce, com bala, com chiclete, que ele pode economizar para comprar uma bola, para comprar um skate. Se você não faz, faça. Comece a instruir os seus filhos a lidar com dinheiro desde pequeno, para que quando ele se torne um adulto, ele não venha cometer os mesmos erros que eu e você muitas vezes cometeu no passado. Vamos lá, Provérbios 22, 7. Acabou passando desapercebido. Vamos lá. Instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. O rico domina sobre os pobres, e o que toma emprestado é servo do que empresta. Nós vimos isso aqui também, né? Nas primeiras aulas. Deuteronômio fala que nós devemos ensinar os nossos filhos no caminho, repetindo, inculcando. É obrigação nossa instruir os nossos filhos, não só a respeito de finanças, queridos. Nós devemos orientar os nossos filhos em todas as coisas. Pais, o seu filho não tem vontade própria. Ainda que a sociedade hoje diga que nós temos que respeitar a individualidade dos nossos filhos em relação a alguns assuntos, isso não vale, na minha opinião. Em relação à educação, em relação
a estudo, em relação à sexualidade, em relação a finanças, nós sim temos que determinar algumas coisas que não podem ser mudadas. Então o meu filho, ele não pode ter sobre a responsabilidade dele, ou o poder nas mãos de decidir se ele vai estudar ou não, se ele vai concluir o ensino médio ou não. Ele vai concluir o ensino médio. Algumas coisas é responsabilidade dos pais direcionar os filhos. E nessa área é muito importante. Na área de educação, na área profissional, na área de finanças. Não deixe seu filho fazer o que ele quer. Determine. Exerça a sua autoridade de pai. Muitas vezes ele não vai gostar. Intimarás aos teus filhos a palavra de Deus, a vontade de Deus, os mandamentos de Deus, para que ele, lá na frente, venha agradecer. Eu lembro das surras que a minha mãe me dava, e eu não fico nada satisfeito. Olha, a baiana lá não era fácil não, viu? Pensa numa mulher forte. Minha mãe me pegava e eu queria escapar da cinta, mas ela segurava e reio no peão. Mas eu falo, meu Deus, muito obrigado, Senhor, porque eu acho que aquelas cintadas que eu levei me ajudaram muito a forjar o meu caráter, a estabelecer limites, a colocar marcos importantes na minha vida, não avançar o sinal. E muitas vezes nós deixamos correr frouxo. Então, o meu filho decide se ele vai estudar ou não. O meu filho decide que horas ele chega em casa ou não. O meu filho decide com quem ele vai estar, aonde ele vai estar. Não. Quando ele tiver a vida dele, quando ele sair da minha casa, quando ele sair da sua casa e tiver vida própria, independente, ele pode decidir. Mas enquanto isso, eu tenho a obrigação de direcionar a vida dos meus filhos em todas as áreas. Não só na parte de finanças. Nós falamos que o orçamento é muito importante. Você colocar no papel aquilo que você ganha, as suas despesas, as suas dívidas. Você ter isso bem claro na sua mente, na sua visão. Isso vai te ajudar a dar passos mais seguros. Vai te ajudar a não entrar em dívidas desnecessárias. Conhecer a sua situação financeira, conhecer com detalhes aquilo que você tem de obrigação e de compromisso, e aquilo que você tem de recebíveis é importante. E aí fala que o orçamento é uma parte de um plano financeiro que compreende a previsão daquilo que você vai receber e das despesas que você tem para arcar. A administração para a administração de um determinado período, seja ele o mês, o semestre ou o ano. Se você tem uma renda mensal de R$3.000 e um gasto de R$2.800, você vai ter felicidade. Você ganha 3, gasta 2.800, sobra 200. Você vai viver em paz, você vai ter tranquilidade, as coisas vão fluir melhor na sua vida. Agora, se você tem uma renda mensal de 3 e tem um gasto mensal de 3.300, o que vai acontecer? Tristeza, opressão, conta no vermelho. Fazer um orçamento lhe permite tomar decisões de como você vai gastar o seu dinheiro. Passo a passo para o orçamento. Comece com a situação atual. Determine com precisão aquilo que você ganha e aquilo que você gasta. Resolva aonde você quer chegar. Gastar mais do que ganha lhe dá 2 alternativas. Ou você vai trabalhar mais para tentar fazer mais dinheiro, ou gasta menos, corta a despesa. Evite fazer despesas no cartão de crédito.
Já falamos. Controle seu talão de cheques. Faça conta, soma lá quantos cheques você já passou. Você vai ver que você não vai poder comprar mais nada esse mês. Compre somente se puder pagar à vista. É uma forma de você se livrar de dívidas ou de coisas desnecessárias. Faça uma reserva para emergências. Faça uma poupança. Não pare de fazer o seu orçamento mensalmente, acompanhe. Você vai ver que você vai se livrar de muitas coisas. E aí, eu fiz um quadro. Renda mensal, salário, líquido, outras entradas. Se você recebe alguma pensão, algum aluguel. Dízimos e contribuições que serão deduzidos, né, desse líquido que você recebe. E aí você vai ter uma renda líquida, gastável. Aquilo que você pode utilizar. Depois de que você devolveu aquilo que é de Deus, você contribuiu, aí você tem disponível para... Pois não. O pastor leu aqui primeira de Pedro 2:18. Diz: servi, sujeitai-vos com todo temor ao Senhor, não somente ao bom e humano, mas também ao mal, que diz respeito a como a gente trabalha, como a gente age com o nosso patrão. Senhores maus, né? E uma pergunta que o pastor Nilo falou: eu dou o meu dízimo do bruto ou do líquido? E a irmã Ruth acabou de responder o que eu ia dizer aqui. Depende de quanto você quer ser abençoado. A Bíblia diz que nós devemos dar o dízimo de tudo, das primícias, de tudo daquilo que a gente recebe. Né, de tudo aquilo que vem às nossas mãos. Isso é do teu coração. Se você quer dar do todo, né, do bruto, amém, glória a Deus. Bênção para a sua vida. Se você quer dar efetivamente daquilo que vem para a tua mão, é mandamento de Deus. Você escolhe. E aí vem todas as despesas que geralmente a gente tem. E aí no final a gente vai saber se nós temos um déficit, uma conta negativa, vermelha, ou um superávit, ou uma conta positiva, onde você tem recursos para socorrer, onde você tem recursos para uma emergência, para fazer algo que você deseja, um sonho realizável. Né? Olha, eu tinha um sonho de fazer uma viagem, de conhecer um lugar. Se você fizer bem a administração dos seus recursos, do seu orçamento, vai sobrar. Conselhos importantes. Vamos avançar um pouquinho, mas vai ser bênção para nós. Estou acabando já. Não fique focado no que você ganha. Concentre-se em usar bem o que você ganha. Administrar bem. Não importa, nós já falamos aqui, você pode ganhar o quanto for. Se você não administrar bem os seus recursos, eles nunca vão ser suficientes para resolver os seus problemas. Porque a gente vai querer sempre mais e mais e mais e esquece da administração. Concentre-se em usar bem o que você ganha. Seu problema não é o quanto ganha, mas como administra o que ganha. Nunca gaste tudo o que ganha, ou além do que ganha. Geralmente, né, nós estamos aqui no além. Vamos muito além. E aí o talão de cheques, o cartão de crédito e o limite bancário é o nosso ladrão que rouba. Mantenha o foco e trabalhe bem o seu orçamento. Limite seus gastos em vista em coisas que se multiplicam.
limitar gastos, revisar, analisa, faz detalhadamente ali um rascunho de tudo que você gasta e aonde você gasta. Você vai ver que você desperdiça muito dinheiro em coisas banais, coisas desnecessárias. E isso pode ser o ponto para você sair dessa situação difícil financeira que você está vivendo, ou das dívidas. O dinheiro que você dá a Deus não é seu, é dele. Tudo é dele, como nós vimos, e ele pede somente uma parte. Deus o deixa administrar como um teste de qualificação. Nós lemos lá que o Senhor foi e prestou conta da mordomia para aquele mordomo que tinha gasto de maneira insensata os recursos do seu Senhor, e ele fala: você não pode ser mais meu mordomo, porque você administrou mal os recursos que eu deixei na sua mão. Deus está nos testando, nos provando, para ver se nós administramos bem os recursos que Ele colocou nas nossas mãos. Por isso nós devemos ser responsáveis. Dinheiro não traz felicidade. E aí alguém vai dizer, né? Então me dá todo o seu dinheiro e seja feliz. É assim que as pessoas falam, né? Se dinheiro não traz felicidade, dá o que você tem e seja feliz. Eu prefiro viver infeliz com muito dinheiro. Mas as coisas não funcionam assim. Salomão era um homem muito rico na sua geração. Suas riquezas lhes colocavam numa posição privilegiada. Eu estava lendo alguma coisa a respeito e diz que Salomão tinha uma renda mensal de 25 milhões de dólares. Não sei se é verdade ou não. 25 milhões de dólares dá mais ou menos, grosso modo falando, 75 milhões de reais. Era a renda mensal de Salomão. Então, ele estava numa posição privilegiada. Ele podia falar sobre dinheiro, né? Eclesiastes 5, de 10 a 12. Vamos ver o que ele falou a respeito? Eclesiastes, logo depois de Provérbios, capítulo 5, versículos de 10 a 12. Todos acharam? O que amar o dinheiro nunca se fartará de dinheiro, e quem amar a abundância nunca se fartará de renda. Também isso é vaidade. Onde a fazenda se multiplica, aí se multiplicam também os que a comem. Que mais proveito, pois, têm os seus donos do que a verem com os seus olhos? Doce é o sono do trabalhador, quer coma pouco, quer coma muito, mas a fartura do rico não o deixa dormir. E é fato, né? Quantos ricos perturbados, com muito dinheiro, mas que não vivem em paz. O dinheiro é o mal? É ou não? 1 Timóteo 6:10. Está difícil achar Timóteo aqui. 6:10. O que diz? Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. A Bíblia não está dizendo que o dinheiro
é um mal. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. A Bíblia não condena o dinheiro em si mesmo, mas sim o mau uso dele, ou uma atitude errada em relação ao dinheiro. Mas faz um alerta, vamos ver lá o que Mateus diz. Mateus 13, 22. Quarta-feira nós pudemos ouvir uma palavra tremenda de Deus a esse respeito, né? Que bênção. Se você não teve oportunidade ou não pôde vir, se puder, ouça. É uma palavra realmente muito boa. Diz assim o versículo 22, e o que foi semeado, a semente, semeada entre os espinhos, é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Os cuidados com este mundo e a sedução das riquezas anulam, sufocam a palavra e não deixa ela frutificar na minha vida e na sua vida. O pastor Nilo está dizendo que em Lucas diz que não se produz frutos perfeitos. Fruto ruim. Nós temos dois extremos. Uns dizem que para ser espiritual você tem que ser pobre, porque a riqueza e o relacionamento íntimo com Deus não podem andar juntos. Outros dizem que você só é crente de verdade se for rico, empresário, tiver muito dinheiro. Não é assim? Vocês já ouviram isso? Olha, dois extremos. Não é nem uma coisa nem outra. O que a Bíblia diz? Versículo 2 de 3 João. Vou atrasar o almoço de vocês hoje, me perdoem. Terceira epístola do apóstolo João, capítulo único, versículo 2, a palavra de Deus diz assim: amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. E Mateus 26, 11... Porquanto sempre tendes convosco os pobres, mas a mim não haveis de ter sempre. Jesus falando. Jesus quer nos abençoar, Jesus quer o nosso bem, Ele quer o melhor para nós, Ele cuida de nós, mas sempre teremos conosco os pobres. A pessoa piedosa não tem que viver na pobreza necessariamente. Muitas vezes as dificuldades que nós vivemos, elas são em decorrência de não observarmos os princípios bíblicos. Muitas vezes as situações difíceis que nós passamos são para moldar o nosso caráter. Deus tratando com as nossas vidas. Muitas vezes nós passamos por dificuldades por um propósito soberano de Deus, e que nós não temos respostas. Aqui em Hebreus, ele fala dos heróis da fé, aqueles homens que fizeram coisas maravilhosas, através do Espírito Santo de Deus. Mas no versículo 36 e 38, vamos lá em Hebreus, isso vale a pena a gente ler. Que não haviam somente heróis da fé. Existiam uma outra classe de homens
que fizeram coisas tremendas da parte de Deus, (36-38). E outros, além daqueles heróis da fé que nós já conhecemos aí, experimentaram escárnios e açoites e até cadeias e prisões. São os nossos irmãos, passaram por essas coisas e foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra. Todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que por eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Então, irmão, você está indignado com a sua situação atual? Pelo sofrimento, pelas dores, pelas lutas que você está passando? E esses homens? Eram homens de Deus. Eram homens que tinham um propósito com Deus. E ainda assim, foram cerrados, maltratados, perseguidos. Muitas vezes, nós não entendemos os propósitos de Deus. Não sabemos por que passamos por determinadas coisas, mas Deus tem o controle de tudo, Ele sabe de todas as coisas. Deus tem uma perspectiva diferente sobre prosperidade. Prosperidade para nós tem um significado. Vamos lá em Apocalipse, rapidinho. 2:9. Eu sei as tuas obras, e tribulação, e pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Eu sei as tuas obras, e tribulação, e pobreza, mas tu és rico. Vocês viram que é diferente? Apocalipse 3:17. Algumas páginas à frente aqui. Como dizes, rico sou, estou enriquecido, de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. Que contrassenso. Muitas vezes nós falamos, rico sou, estou enriquecido. E Deus vê como? Não sabes que és pobre, desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Não confie nas suas posses. Nós temos que confiar em Deus. Ele que provém todos os recursos. Contribua generosamente. Nós já vimos aqui. Não é é a verdadeira riqueza. Está em Jesus. Colossenses 2 e 3. Para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor e enriquecidos da plenitude da inteligência para conhecimento do mistério de Deus em Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da ciência e da sabedoria. Vocês me dão mais 10 minutinhos? Amém?
Aqui, na verdade, nós já encerramos e eu queria mostrar para vocês uma técnica de organização financeira que pode ajudá-los bastante. É a teoria dos potes. Separar os recursos que você tem em compartimentos distintos, cada um com uma finalidade. E ele fala, coloque o seu dinheiro, não dinheiros, né? Em 5 potes. Estabeleça uma porcentagem para cada pote. Limite voluntariamente os seus gastos. Determine quanto você vai gastar da sua renda. Nunca use dinheiro de um pote para financiar a atividade de outro pote, especialmente se for gastos. E aí, eu vou mostrar para vocês aqui um exercício prático. Então, imagine que isso aqui é uma mesa e nós temos um pote só, aonde nós colocamos todos os nossos recursos. Então, eu tenho uma renda de R$3.000, é 100% daquilo que eu recebo, daquilo que eu ganho, e eu, geralmente, coloco isso num pote só. E dentro desse pote, esses recursos que eu recebo, ele serve para minhas despesas, pagar minhas dívidas, os meus empréstimos, os meus cartões de crédito, a minha conta no vermelho, ou seja, tudo eu coloco num único pote e desse pote eu vou sobreviver. E vocês podem ver que nesse único pote, aonde todas as coisas que eu devo, que eu gasto, que eu preciso, são colocadas aqui dentro, está faltando uma coisa aí. O que está faltando dentro desse pote? O dízimo. Geralmente, quando eu trabalho com os meus recursos, numa única cesta, num único balde, num único pote, raramente sobra espaço para o principal, para a primícia de Deus, que é o dízimo. O segredo dos 5 potes. Primeiro pote. Qual é o primeiro pote? Dízimo. Parabéns. Aprendemos. Segundo pote. Quem falou ofertas? A Neuza. Ofertas. Ó, que bênção. Segundo pote. Terceiro pote. Economias. Primeiro pote, dízimo. Segundo pote, oferta. Terceiro pote, economias. É aquele dinheiro que vai servir para emergências. Tiro de Deus, tiro dos irmãos carentes, dos pobres, reservo para um momento de emergência, antes de colocar a mão no meu dinheiro. Vou separando. Pode ser numa caixinha de sapato. Eu recebi a minha pensão, meu benefício, eu vou lá e separo em compartimentos distintos. O quarto pote, investimentos. Eu vou guardar alguma coisa para o futuro. Eu quero comprar a minha casa. Eu quero fazer alguma coisa que eu tenho muito desejo, muita vontade. Eu vou poupar. Eu vou acumular. Até que eu possa fazer isso de maneira sábia, de maneira inteligente, sem comprometer a minha renda, sem ser escravo das dívidas. E o quarto pote, gastos, despesas. Quinto pote, perdão. Eu preciso viver, eu preciso comer, eu preciso vestir, eu preciso ir à escola. Tudo aquilo que a gente necessita para viver é o que está no quinto pote. Mas ele vem por último. Primeiros passos
Pote 1, pote 2, pote 3, pote 4. E aí no pote 5 os recursos que Deus colocou na minha mão para que a gente possa usufruir deles. Primeiro pote, se eu ganho R$3.000, meu dízimo é 300. Eu determino no meu coração, conforme nós vimos na palavra, que eu vou dar R$150 de oferta. Estão acompanhando? Eu vou fazer uma reserva de R$150 para emergências. Algo que eu não estou prevendo que vai acontecer. E se não acontecer nada, eu guardo, deixo acumulado para o mês seguinte. E se não acontecer nada no mês seguinte, você vai ter R$300 guardado para uma emergência futura. Investimento. Eu quero tirar 10% do meu salário todo mês e vou colocar na caderneta de poupança para fazer alguma coisa lá no futuro. Eu quero dar uma bicicleta para o meu filho no final do ano. Eu vou guardar, vou poupar e no final do ano eu vou comprar a bicicleta do meu filho à vista, sem dívidas. Me sobra dos R$3.000, R$2.100 para fazer o supermercado, para ir na feira, para ir na padaria, para comprar o sapato que você está precisando, a roupa, para pagar o aluguel, água, luz. Amém? Isso representa no primeiro pote 10%, que é o dízimo. Eu determinei R$150 de oferta. Representa 5% da minha renda. Eu vou guardar 5% da minha renda para despesas emergenciais. Eu vou investir 10% do meu salário numa conta de poupança. E eu tenho 70% da minha renda para usufruir, para gastar com aquilo que eu preciso. É bastante ou não é? É só uma questão de administração, de organização, de controle, de prioridades. E os 5 potes nos mostram claramente quais são as prioridades. E o grande desafio é você não pegar o dinheiro que está num pote, no pote 1, para despesas do pote 5. Você não pode pegar recursos do pote 2 e usar para despesas que estão em outro pote. Esse é o grande segredo do sucesso. Vocês entenderam? Fica mais fácil. É mais fácil administrar os recursos que Deus nos colocou na mão, se nós seguimos esses conceitos, esses princípios simples de dividir, de separar em potes, para poder enxergar e administrar melhor os recursos de Deus. Se você quer se aprofundar um pouco mais naquilo que a palavra de Deus diz sobre finanças, nós oferecemos aqui no ministério o curso da Universidade da Família, que é o CRAU. Nós temos uma turma que já está em andamento aí, já não tem mais vagas. Irmãos, nós vimos em 4 domingos, superficialmente, aquilo que Deus diz a respeito de finanças. Tem muito mais. E se você tiver interesse em conhecer um pouco mais daquilo que Deus tem sobre esse assunto, procure a Elma, a Renata, a Sônia, ou até mesmo eu, e nós vamos orientá-los. Eu só queria ler um último versículo, não precisa abrir, em Efésios 1:3, para te dar uma mensagem final. Só o 3 nós vamos ler. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual
nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Ele já te abençoou. É no passado. A bênção de Deus já está sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus.